Sexta-feira estamos ao vivo aqui, cumprindo aí durante toda a semana uma palavra, uma oração. Bom dia, Deus te abençoe. Você que já levantou por um dia de graça, de favor, por um dia de justiça, um dia onde a bondade do Senhor vai alcançar o seu coração, a sua vida. Tenha expectativa na vida, tenha gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus vai fazer. Ele é bom o tempo todo. Se você se levantou nessa manhã, foi porque Deus permitiu você levantar, é porque Ele tem um propósito na sua vida, na sua casa. Ele vai colocar uma missão para que você possa fazer, para que eu possa fazer. O que nós precisamos nesse dia é simplesmente ter os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos para poder entender e para poder saber tudo aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Já quero agradecer você que levantou cedo, que já se programou, já colocou o seu relógio aí para despertar às 6 horas da manhã. Deus hoje vai falar comigo através da sua palavra. Hoje o objetivo é esse, que nós possamos aprender, que nós possamos colocar diante de Deus os nossos desejos, os nossos anseios e obter dele respostas. A resposta às vezes está em locais tão simples como uma live dessa. A resposta às vezes está em atitudes tão nobres como a sua de se programar para entrar numa live. A preocupação aqui não é que muitas pessoas possam entrar, mas a preocupação aqui é que a pessoa certa possa pegar o telefone, entrar, ficar, receber uma oração, receber uma palavra e pela graça, pela misericórdia, pela bondade, você que está entrando aí, se você puder ficar, é o nosso devocional de segunda a sexta pela manhã. Temos esse privilégio de ainda ter esse tempo de ler a palavra, de ouvir a palavra, de ser convencido pelo Espírito Santo, porque alguns dias virão aí pela frente que as pessoas vão buscar até a morte e não vão encontrar. Mas hoje nós não estamos buscando a morte, nós estamos buscando a graça, o favor, a bondade, a justiça, o amor, o perdão, e tudo isso está nele. Ainda dá tempo. Então não vamos perder as oportunidades que nos chegam diariamente. Quero agradecer, orar pela sua vida, você que já levantou, que tem grandes desafios para essa sexta-feira. Então vamos à oração. Obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por essa sexta-feira. Que privilégio é poder estarmos aqui, colocando, Deus, o início do nosso dia nas Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Colocamos tudo nas Tuas mãos, porque nós sabemos que tudo foi feito por Ti, Senhor Jesus. Sem Ti, nada do que foi feito se fez. Então Tu conhece todas as coisas, Pai, que estão acontecendo na terra nesse exato momento. Conhece a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa expectativa. O Senhor é aquele que cura e muda a nossa frustração. Muitas pessoas pela frustração não conseguem se levantar para continuar vivendo, acreditando, trabalhando, seguindo. Mas nessa manhã estamos aqui colocando diante de Ti a nossa vida. Faça com a nossa vida aquilo que lhe é melhor, aquilo que é o seu desejo. Queremos Te ouvir, queremos seguir a Tua palavra, queremos sentir a Tua presença, queremos confessar os nossos pecados, queremos colocar, Deus, a nossa vida nas Tuas mãos. Então, abençoa cada um que está aqui nessa live, Pai. Sabemos que são vidas individuais com desafios e guerras específicas. Cada um tem um desafio, cada um tem uma guerra, cada um precisa de um milagre. Que nessa manhã, Pai, o milagre possa chegar na vida dos Teus filhos. Eles já se levantaram pela manhã, já se colocaram de pé. Muitos poderiam estar na cama, não eram nem para estar de pé, mas eles decidiram seguir, levantar, lutar. E por isso, Pai, faz algo novo nesse dia, nessa manhã, na vida de todos que estão aqui, na vida de pessoas que... Algumas pessoas nessa live estão falando, isso é impossível. E Deus está falando, não temas, crê somente. Porque para Deus tudo é possível. E Ele vai fazer o mar se abrir para você passar. Ele vai fazer essa doença chamada câncer retroceder. Porque Ele conhece todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele está em todos os lugares.
mas o melhor lugar que Ele quer estar hoje nessa manhã é o seu coração. Se por um motivo você pegou as chaves do seu coração e trancou ela num cofre, coloque a senha desse cofre hoje para Deus, que Ele quer entrar no seu coração e causar uma transformação e fazer uma outra vida, te transformar numa nova criatura. De repente, tudo que você conquistou até aqui não foram conquistas baseadas no reino de Deus, na vontade de Deus, mas hoje pode ser o primeiro dia de uma nova vida, de uma nova conquista, de um novo relacionamento, de uma nova história. Dê essa oportunidade para Deus e com certeza você não vai se arrepender. É o que eu peço, é o que eu oro a todos que estão aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigado pela presença de você que entrou, você que está aqui, você que tem acompanhado aí durante toda a semana. Você que estiver aqui, que estiver gostando da live, da palavra, eu estou colocando lá no meu canal Arthur Felipe Barbosa as lives salvas. Você vai lá, pode assistir de novo, pode compartilhar, pode passar o final de semana assistindo tantos vídeos que tem lá. Com certeza um daqueles vídeos vai falar com você. Arthur Felipe Barbosa é o canal. Vamos à nossa mensagem de hoje. Sem perder muito tempo, vamos direto à leitura. Quero convidar você hoje que pode. Nós vamos estar fazendo uma roda de samba lá na Big Field Lounge em Campo Grande. Você que está aqui na live, que é daqui do Rio de Janeiro, que é daí de Campo Grande, vamos lá, compartilhe. Vamos fazer uma festa linda lá hoje à noite. Vamos ter mensagens como essas aqui. Então você que pode, que tiver a oportunidade de estar hoje conosco lá, conto com vocês, Campo Grande, Big Field Lounge, a partir das 19 horas. Então vamos junto? O objetivo da nossa live é ler a palavra de Deus, aprender, se aprofundar, pedir ao Espírito Santo revelação para que Ele possa falar conosco o que essa mensagem quer dizer e qual é o ensinamento que a mensagem quer dizer. Mas às vezes nós vamos repetir. Claro, nós estamos todo dia lendo a palavra de Deus. Às vezes a gente vai falar sobre o mesmo texto, sobre o mesmo ponto, mas em situações diferentes. Eu acredito que pessoas novas vão entrar para poder assistir também alguns pontos diferentes aqui. Num só propósito. Deus abençoe meus irmãos. Saudade de vocês, que saudade. Vamos à leitura. Lucas capítulo 5. Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Hoje eu vou ler e a gente já vai tocando aqui nos pontos já, para a gente poder ganhar tempo, já lendo e já buscando aqui. Então, a multidão estava apertando Jesus, e ele estava ali para ouvir a palavra de Deus, e ele olhou ali para aquele mar, para aquele lago ali, e viu 2 barcos. E os homens que tinham descido daquele barco estavam lavando as redes. Vamos nos ater aos detalhes, né? Aos detalhes da palavra de Deus. 2 barcos. Grave isso, 2 barcos. Versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então Jesus estava precisando de um barco. Tinha 2 barcos junto ao lago, ele escolhe um. E se Deus hoje escolher o seu barco? E se Deus hoje escolher a sua vida, para através da sua vida ensinar algo a outras pessoas? Pense nisso. Jesus estava precisando de um barco, tinham 2, ele escolheu o de Simão Pedro. E se ele escolher hoje o do Antônio, se ele escolher hoje o da Débora, se ele escolher hoje o do Lucas, se ele escolher hoje o do Francisco, se Deus hoje escolher o seu barco e falar assim, Francisco, hoje eu preciso do teu barco, hoje eu preciso da sua vida, para poder ensinar as outras pessoas. Ele não precisava de nada, mas ele viu que a multidão estava apertando, e de 2 barcos ele escolhe um. A vida é assim, tem dia que nós levantamos, como uma sexta-feira dessa, e Deus decide escolher você. Mas por que não foi ontem? Por que não foi segunda-feira? Por que não será amanhã? Por que será hoje? Naquele dia,
Jesus escolheu Simão e o barco de Simão para poder ensinar as multidões. Então, assim, a live já começa assim, fique atento, que hoje Deus pode escolher a sua vida para ensinar a outras pessoas. Poderia ter sido o barco do outro barco que estava ali, mas ele olhou para o barco de Simão e, entrando num dos barcos que era de Simão, pediu para que se afastasse. Então ele se afastou e ensinava a multidão. Vamos continuar, versículo 4, Lucas capítulo 15. E quando acabou de falar, disse a Simão: face ao mar e lançai-vos as vossas redes para pescar. Então ele escolhe o barco de Simão, escolheu a sua vida, e não escolheu a sua vida hoje para ensinar a multidão ou fazer algo para outras pessoas, mas ele também dá uma direção. Então Deus está te dando uma direção. Você parou? Você desistiu? Você não quer mais fazer aquele curso? Desistiu da faculdade? Ah, mas é muito caro? Você não tem dinheiro para pagar? É muito difícil? Tente novamente, que eu sou Deus da provisão e eu vou abrir uma porta para que algo possa acontecer e você terminar o curso, terminar a faculdade, terminar aquilo que você decidiu fazer. Não desiste. Então, nesse contexto, Jesus escolhe o barco de Simão, ensina as multidões e dá uma direção: lance a rede novamente. E aí aqui, versículo 5, respondeu Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha o peso da atitude de Simão perante Jesus. Eu estou lançando as redes sobre a tua palavra. Então vamos pensar comigo. Você levantou hoje, uma sexta-feira, de repente você não tinha nenhuma expectativa, entrou aqui na live e está ouvindo de Deus através dessa mensagem que Ele escolheu o seu barco. Ele escolheu você. Não é quem está dormindo. Não é quem vai, de repente, não entrar na live nem assistir esse vídeo. Ele escolheu você. Tinham 2 barcos. Ele escolheu o seu para poder ensinar as multidões. E está te dando uma direção aqui nessa live, nessa manhã. Não desista, lance as redes novamente. Aí você vai falar: mas eu já tentei tantas vezes, eu já tranquei o curso porque eu não tinha dinheiro para pagar, eu desisti porque fiquei desanimado, fiquei frustrado, mas foram tantos anos tentando fazer, tentando realizar. E aí, eu falo aqui para algumas pessoas: quantas provas da OAB eu já fiz? Ah, eu não consigo passar, ser advogado não é para mim. Lance a rede novamente. E aí Simão fala: eu estou lançando a rede, por mim eu não lançava. Existem coisas que por você mesmo você não iria fazer, mas porque Deus está te dando uma palavra, você vai fazer. Foi o que Simão falou para Jesus. Foi a noite toda tentando pescar, nada conseguimos apanhar, mas sobre a sua palavra vamos lançar as redes, eu vou lançar a rede novamente. Existem coisas que acontecem quando nós temos uma palavra e praticamos. Sabe o que Simão poderia ter falado? Não, ô Jesus, foi a noite toda trabalhando, estou cansado, deixa eu ir para casa descansar. À noite, me dá essa palavra novamente, que eu lanço a rede novamente à noite. Eu não vou lançar a rede agora, não. Dá licença, por favor, desce do barco, deixa eu ir embora. Sabia que tem pessoas que fazem isso? Tem pessoas que tomam esse tipo de atitude? Mas Deus está falando que é agora, não é à noite, não é amanhã. Não é no culto de domingo, é agora. Lance as redes novamente agora. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui nessa live, que pelo fato de ter entrado na live, já tinham desistido de algumas coisas na sua vida. Não é na hora do almoço, não. É quando terminar a live, você vai pegar o telefone, você vai pegar um e-mail, vai mandar um e-mail: eu quero reativar isso na minha vida. Eu quero lançar as redes novamente. Eu quero continuar fazendo aquilo que Deus já tinha falado no meu coração, porque agora eu tenho uma palavra de Deus. O silêncio foi rompido. Para algumas pessoas que estão nessa live aqui nessa manhã, hoje é dia do silêncio de Deus ser rompido na sua vida. Ninguém mandou você entrar aqui nessa live, você entrou. Então, se você entrou, Deus está falando para você nessa manhã: lance as redes novamente. Não importa se você não pegou nada, não importa se não deu certo durante um tempo, não importa se as pessoas falaram que não era para você. O que importa é se você vai obedecer ou não uma palavra que Deus está dando para a sua vida. Essa live poderia ter 1000 pessoas,
essa live poderia ter 10 mil pessoas. Deus não está preocupado com as multidões, tanto que ele deixa a multidão na praia e entra no barco de Simão Pedro. Quando Deus quer ter um relacionamento contigo, ele deixa a multidão para ter um relacionamento contigo. Então o negócio não é com 1000 pessoas que podem entrar aqui nessa live ou não. O negócio é contigo, é com 28, 29 pessoas, 30, 10 pessoas que estão entrando aqui, que Deus está falando: estou mandando você lançar as redes novamente. Vamos continuar aqui. Hoje está muito brilhante essa live aqui para todos nós. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então Simão Pedro ouviu aquilo que Jesus tinha falado e lançou a rede sobre a palavra dele, não sobre a sua vontade. Existem coisas que nós vamos fazer que não é pela nossa vontade, mas é pela palavra. Faça isso. Mas eu não quero, está tão difícil. Mas pela palavra, faça essa visita, faça esse curso, vá em tal lugar. Eu não quero, mas pela palavra eu vou. E algo acontece ali, um milagre acontece. Ele pega uma quantidade grande de peixes. E aqui, vamos continuar. E fazia um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pensa, aquilo que Deus faz na sua vida, ou quer fazer na sua vida, precisa alcançar quem está do teu lado. Pensa, não foi apenas o barco de Simão Pedro que ficou cheio, foi o barco dos companheiros. Só que você está falando assim: eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ter tudo em Deus para mim. As pessoas que estão do meu lado ou próximo a mim, que elas que se afundem lá. Olha o pensamento. Eu fico pensando, Pedro lançou as redes sobre a palavra de Jesus. Então foi sobre Pedro que aconteceu o milagre. Só que o milagre se estendeu para quem estava do seu lado. Só que ele chamou. Eu fico imaginando, imagine Pedro tentando colocar todos aqueles peixes no seu barco e não ia dar. Ele falou assim: eu posso afundar sozinho, mas eu não vou chamar pessoas para me ajudar. Esse texto está dizendo que o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que as pessoas que estão do seu lado vão precisar de ajuda, mas você precisa chamar, você precisa falar: vem, me ajude, que são muitos peixes. E aqui está dizendo que ele chamou e encheram ambos os barcos foram cheios. Então assim, foi sobre Pedro, é sobre você, mas é para abençoar pessoas que estão ao seu redor. Só que você precisa ter esse coração e entender que o crescimento que Deus vai fazer na sua vida não é só para você. Mas Arthur, você não conhece minha família, você não conhece... Eu fui muito humilhado pelos meus pais, pelos meus primos. Muitas pessoas falaram para mim que eu não ia chegar em lugar nenhum, e até hoje eu estou tentando. Só que hoje você não vai mais tentar sobre a sua força, sobre a sua vontade, e sim sobre uma palavra que Deus está falando para você. Lance a rede novamente. Só que para um pouco. Não é amanhã para você crescer, prosperar e fazer tudo agora. As pessoas que estavam... Porque vamos pensar, se aquele outro barco tivesse ali competindo com eles, Pedro poderia pensar: não, é tudo pra gente, vocês façam a mesma coisa com Jesus aí, acreditam em Jesus, disponibilizem o barco para Jesus entrar. Eu fiz isso? Não. Pedro chama os companheiros e os 2 barcos são lotados de peixe ao ponto de os barcos que estavam ali afundarem. Só que aí a gente entra aqui no ponto-chave. Você que está aqui, acredite, hoje Deus tem essa palavra para você. Essa palavra é para você que desistiu. Não desista. Lance a rede novamente. Só que aí a gente chega aqui no melhor versículo da história. Quando eu comecei a ler essa passagem aqui de Lucas capítulo 5, o melhor versículo da história está aqui, versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Isso aqui que eu vou falar para vocês agora é loucura, mas é o ensino que nós precisamos olhar para. É por isso que eu digo, a nossa live tem esse objetivo. Vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos perguntar a Deus o que Ele quer dizer com cada versículo, com cada capítulo, e vamos colocar em prática. Versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou pecador.
Pedro está diante do Filho de Deus. Pedro reconhece que é pecador. E ele sendo pecador, Jesus faz um milagre na vida dele. Aí eu pergunto, será que você tem vivido uma vida de pecado e está falando assim, mas o milagre não pode acontecer na minha vida porque eu sou pecador? Pedro está aqui reconhecendo que ele era pecador. Mas o que um pecador chamado Pedro fez com Jesus? Disponibilizou o barco para Jesus entrar e ouviu a palavra de Jesus e lançou a rede novamente. Sabe qual é o problema de muitos pecadores? Não sou digno de dar próximo de Jesus, não sou digno de Jesus entrar no meu barco, não sou digno de ouvir uma palavra de Jesus e seguir. Quando o milagre acontece na vida de Pedro, ele fala, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. Ele reconhece a condição que ele estava. E aí eu pergunto, se você tem vivido uma vida de pecado, isso não é motivo para o milagre não chegar na sua vida. O milagre pode chegar na sua vida sim, pecador. Mas quando esse milagre chega na vida do pecador chamado Pedro, ele reconhece e fala, eu não merecia ter pego esse número de peixe. Por favor, ausenta-te de mim, porque eu não merecia o que o Senhor fez na minha vida hoje, o que o Senhor vai fazer na vida de algumas pessoas que estão aqui hoje nessa live, você não merecia. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua posição? Deus não fez mais do que a obrigação dele em me abençoar. Não pedi para vir à terra. Só que isso é muito, muito forte, gente. Eu vou dizer para vocês, isso aqui é muito forte. Ele vê o milagre, ele obedece à direção de Jesus e ele fala, por favor, eu sou pecador, ausenta-te de mim. Então ele já está se arrependendo do pecado. E a palavra vai dizer o seguinte, um coração contrito, Deus não vai desprezar. Então, hoje, Arthur, mas eu não conheço Deus, eu não sigo Deus, eu nunca coloquei os pés na igreja. Deus, ele quer fazer um milagre em você, como fez em Pedro. Pedro era pecador como eu e como você. Só que qual é a trajetória? Você me empresta esse barco para eu ensinar a multidão? Tá aqui. Então Pedro teve que dar alguma coisa para Jesus. Entra, Jesus, no barco. Outra coisa, não peguei nada a noite toda. E aí, o Senhor está me mandando lançar a rede novamente? Eu lancei a rede 20 vezes sobre a minha vontade durante a madrugada toda e não apanhei nada. Mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede novamente. Então não importa as tentativas erradas que nós tivemos na vida. O que importa é que se ele está dando a palavra hoje para que eu e você possamos lançar a rede novamente, é isso que nós precisamos fazer, ponto. Não adianta questionar, não adianta falar, mas por que não? Lance novamente. Quando ele fizer um milagre na sua vida, quando aquela provisão que você não estava esperando, poxa, mas hoje eu tenho um desafio de pagar o aluguel, de pagar essa conta, e Deus está falando, faça isso novamente. Faça isso novamente. Você fala, por mim eu não faria não, mas pela sua palavra eu vou fazer. E o milagre acontecer, seja humilde, reconheça o seu pecado. Pedro reconheceu, fala, mestre, eu não merecia pegar esse tanto de peixes. Nós estamos aqui, a gente ia voltar para casa hoje frustrado, a esposa, os amigos, os filhos iam falar, mas cadê o dinheiro para pagar a conta? Cadê o alimento? Cadê a provisão? E eu, sendo pecador, o Senhor vem e multiplica os peixes aqui e faz o milagre acontecer. O ponto principal dessa mensagem é o versículo 8 de Lucas capítulo 5. Pedro se prostra aos pés de Jesus, reconhece que é pecador e pede para Jesus, retira-te de mim. E Jesus o que mais queria não era a multiplicação, não era o milagre dos peixes no barco de Pedro. O que Jesus mais queria era o coração de Pedro. E é esse coração de Pedro que ensina para mim e para você o que nós vamos fazer, mesmo quando sendo pecadores. Mesmo quando nós sendo pecadores, Deus fala assim, eu não estou olhando para o teu pecado, não. Eu estou olhando para o teu coração. Eu quero o teu coração. E aí, Pedro vai, se prostra e fala assim, mestre. Aí, vamos continuar que essa é uma mensagem que vai nortear aí todo o nosso final de semana. Escute ela mais vezes, compartilhe essas mensagens para os seus amigos, que com certeza você vai ver que pessoas ao seu redor serão transformadas não por mim, mas pelo poder da palavra. Versículo 9. Pois que espanto se apoderara dele e todos que estavam com ele por causa da pesca de peixes que haviam tido.
De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então vamos lá. Deixaram tudo, não apenas Pedro deixou. Quem deixou? Pedro, Simão, Tiago, João, filho de Zebedeu, todos aqueles que estavam ali deixaram tudo. Então eles viram algo maravilhoso acontecendo na vida de Pedro. Quem é esse homem? Nós ficamos a noite toda sem pescar nada. Ele mandou lançar a rede novamente. Pedro obedeceu, lançou a rede, pegou milhares, vários peixes. Nós também pegamos. Eu não posso mais deixar Jesus andar sozinho. Eu tenho que andar com Jesus por onde ele estiver. O que Deus quer quando Ele traz alguma coisa na sua vida de bom não é o seu crescimento, a sua prosperidade ou a sua grandeza. O que Ele quer é o seu coração em deixar tudo aquilo que você conquistou e seguir Ele. Não existe nada mais importante, mas meu Deus, eu tenho meu sonho na casa, eu tenho um sonho de ter uma casa de praia, eu tenho um sonho de ter uma Land Rover, eu tenho tudo. Cara, Deus é bom para fazer tudo isso na vida de cada um que está aqui. Mas o que Ele quer é o coração de você ter tudo e largar tudo para estar com Ele. Eles tiveram uma pesca maravilhosa, não apenas Pedro, mas Pedro e o barco que estava do lado dos seus companheiros. O texto vai dizer, Lucas 5,11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixar tudo e seguir Jesus. Cara, eu vou te falar, quando você tem um coração voltado para Deus, você não fica preso às coisas materiais, você vai conquistar, você vai vencer, você vai avançar. Mas eu fico imaginando deixar aqueles barcos ali lotados de peixe e as pessoas, e quem ia pagar, quem... Não se preocupe, quando ele tem um relacionamento contigo, quando ele busca a sua vida para buscar o seu coração. Ah, mas eu sou pecador. Não importa se você é pecador. O que importa é que você vai deixar o pecado, vai ouvir o que ele está direcionando na sua vida para fazer e vai seguir ele e vai ter uma vida completamente completa, feliz, fiel, plena e verdadeira. Então hoje a live ela está nos ensinando aqui nessa manhã que ele escolheu você. Ele tinha 2 barcos, mas Jesus escolheu o de Simão Pedro. Ele só está escolhendo a sua vida por causa do seu coração. Os homens, os amigos, as pessoas que estão próximas a você não conhecem o coração que está aí dentro do seu peito aí, falando: eu quero me voltar para Deus, eu quero fazer o bem, mas eu sou pecador, eu estou passando tanta luta, tal. Ele está preocupado com o seu coração. Não importa o que estão falando para você, não importa se estão dizendo: ih, mas você vai morrer desse jeito, ih, mas você vai ficar dessa maneira o tempo todo. E Deus está falando: ó, eu poderia ter, Simão, eu poderia ter chegado à noite para mandar você lavar as redes. Sabe o que eu aprendo também aqui com essa mensagem? Que o milagre aconteceu na vida de Pedro na frente da multidão. A multidão estava ali vendo, algumas pessoas vendo tudo aquilo. Então tem coisas que Deus não vai fazer na madrugada na sua vida porque ninguém está vendo. Deus vai fazer na sua vida quando todo mundo estiver vendo, para Ele provar para você: eu sou Deus, apenas obedeça o que eu estou direcionando para você. Então hoje, todos vocês que estão aqui na live, a palavra é: lance a rede novamente. Não importa se até hoje você lançou a rede na sua vontade, do seu jeito, da sua maneira e não conseguiu fazer nada. Mas hoje, sexta-feira, você vai lançar a rede porque tem uma palavra. Mas agora Deus me deu essa palavra e eu preciso lançar. Não tenha medo da frustração. O que trava muitas pessoas é a frustração. Eu tenho uma canção minha, uma composição, ela está até lá nas plataformas digitais. Quando eu fiz essa composição, Deus falou para mim: não tenha medo de ter o prazer de sonhar. O que é o prazer de sonhar? É você estar idealizando algo na sua vida que é grande, precioso, algo que você vai projetar, vai visualizar. E aí quando eu comecei a fazer essa canção, e se não acontecer?
você teve o prazer de sonhar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje? Que elas não estão tendo nenhum prazer mais de sonhar. Ih, para mim não dá mais, para mim acabou. Quando você tem o prazer de sonhar, você vai em direção ao sonho e trabalha por ele. E se não acontecer? Você ficou durante aquele período ali sonhando, buscando, aprendendo. Só que tem gente que nem sai do lugar e não quer fazer nada. Não, eu prefiro não ter o prazer de sonhar do que me frustrar. Frustração acontece o tempo todo. Você confia em homens, os homens te frustram. Você fez uma coisa, mas o segredo da vida é não parar. E aí chega um dia como essa sexta-feira aqui, que o que acontece? Deus manda você lançar a rede novamente. Cara, eu fico imaginando, Simão estava ali, não estava sozinho, estava com outras pessoas. Quando Simão fala para Jesus assim, mas mestre, a noite toda nós tentamos pegar e nada apanhamos. Não tem ninguém dos amigos que fala para ele assim, ó, não cara, não faz isso não. Não lança a rede de novo não, vai perder tempo. Olha o trabalho, nós já lavamos a rede, cara. Você vai só... Cara, olha isso. Você vai jogar a rede no mar só para sujar a rede. Porque se a noite toda nós não apanhamos nada, nós não vamos apanhar nada, só vamos sujar a rede. E nós já tivemos um trabalho de limpar a rede aqui. Você vai sujar a rede. E Simão fala, sobre a sua palavra lançarei as redes. O milagre acontece. Simão se prostra aos pés de Jesus, fala, ausenta-te de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus, eu não estou preocupado se você é pecador, a minha preocupação não é com o seu passado, a minha preocupação não é com o seu presente. Hoje, eu, Jesus, estou projetando o seu futuro, mas olha o coração de Pedro. Vamos aprender com Pedro a ter esse coração de falar, Deus, eu não mereço tanta bondade que o Senhor tem feito na minha vida. Por favor, se afasta. Pedro está ali se arrependendo e Jesus está falando e Jesus está torcendo e fala, a partir de hoje você será pescador de homem. Então eu estou te dando algo simples na terra, você conseguiu multiplicar e agora eu vou te dar algo espiritual. Mudar e transformar homens não é para qualquer um. Hoje está aqui na live falando com tantas pessoas aqui e dando um direcionamento através do que Deus falou aqui comigo para você não desistir, para você continuar, para você seguir em frente, é algo que Deus está falando comigo para direcionar a sua vida. E aí a responsabilidade é, será que teremos o coração de Pedro? Será que nós vamos entender que não somos merecedores, mas o que Ele de verdade quer é o nosso coração? Deus está olhando para a sua vida e está olhando para o passado, o passado foi pesado. Está olhando para o presente, está vendo você estagnado, parado, sem fazer nada. Seu presente não quer dizer nada, mas Ele está projetando o futuro. Então não desista, não pare, não retroceda, não volte atrás. Hoje é tempo de lançar as redes. Arthur, mas eu não tenho força. Não é na sua força, é sobre a palavra. Arthur, mas eu não tenho mais idade. Os velhos iriam sonhar, como diz lá em Joel. Não fique preso ao tempo, fique preso à palavra. A palavra diz que todas as coisas passarão, os céus e a terra vão passar, mas a sua palavra não vai passar. Então, se a palavra dele não vai passar e a palavra dele está dizendo que os velhos iriam sonhar, não importa a sua idade, tem 30, 40, 60, não importa a sua idade, o que importa é que se sobre a palavra de Jesus você está lançando as redes novamente, o milagre vai acontecer. Mas Deus não quer olhar para a sua vida e ficar falando assim, ó, tô te dando milagre todo dia, hein? Ele quer o seu coração para uma obra muito maior. Vou finalizar aqui, vou orar. Essa live vai ficar salva, você que está aqui. Mensagens como essa estão lá no meu canal. Arthur, qual é o canal? Quero ir lá agora. Arthur Felipe Barbosa no YouTube. Essa live eu vou salvar, vou colocar lá. Se você gostou, se serviu para você, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Escuta isso daqui. Você que está desistindo da vida, você que está querendo parar, você precisa ouvir essa mensagem aqui. Teve alguém que a noite toda tentou apanhar nada e não apanhou, mas sobre a palavra de Jesus a vida dele foi transformada. Isso não tem a ver com provisão, isso tem a ver com o coração. O que Deus quer é o seu coração. Ele não quer te transformar rico, milionário, poderoso para perder o seu coração. Ele quer te dar muitos bens e muitas coisas através da sua fé, mas para falar para você, e aí, vai deixar tudo e vai me seguir?
Pedro fez isso, deixou tudo e seguiu, porque Pedro estava mais preocupado com a eternidade do que um breve tempo que ele passou sobre a terra. Obrigado, Senhor, te damos graças nessa manhã. Essa foi a sua mensagem. A mensagem hoje, Deus, me ensinou e está nos ensinando nessa manhã que Ele escolheu a nossa vida. Assim como Ele escolheu Pedro, tinham 2 barcos, Ele entrou no barco de Pedro e Pedro solicitou o barco, Pedro disponibilizou o barco para Jesus entrar. Depois que Jesus entrou, Jesus deu uma direção, lance a rede novamente, e Pedro lançou a rede novamente e viveu um milagre. E o melhor de tudo, Pedro reconheceu que era pecador, que não merecia ter pego aquela quantidade de peixes, mas mesmo assim, ele reconhecendo que era pecador, ao final ele ouve uma palavra de Jesus: você será pescador de homens. Então Pedro deixa tudo aquilo ali que ele tinha conquistado para seguir Jesus. Pai, o que tem nos prendido de seguir a Ti, de caminhar contigo? Será que são as riquezas? Será que são os bens? Será que é a nossa conta bancária que tem impedido de a gente deixar tudo e seguir a Ti? Mas se nós vivermos aqui nessa terra, os nossos bens, a nossa condição financeira, podemos perder a eternidade. E se tivermos contigo, vamos viver a eternidade. Então o que mais importa? O breve tempo sobre a terra ou a eternidade contigo? Pedro entendeu isso, largou tudo, abandonou tudo e foi seguir Jesus, como é uma das lives que está lá no canal. Ele carregava a eternidade. Jesus carrega a eternidade dentro de si e nós precisamos caminhar com Ele, seguir com Ele. Abençoa, Deus, a vida de todos que estão aqui nessa live. Guarda, liberta, tira, Deus, todo o mal. Que hoje, através dessa live, muitos aqui possam lançar as redes novamente para viver o milagre, para se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus. É a minha oração nessa manhã, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia, essa live serviu para você? Compartilhe essa live, mande para as outras pessoas, comenta lá, a live vai ficar salva, comenta lá. Muito obrigado, Deus. Essa live falou comigo, eu precisava ouvir isso. Que essa mensagem abençoe seu dia, que essa mensagem seja multiplicada para as outras pessoas que estão ao seu redor e que você viva hoje o milagre que Deus tem para você. Ele escolheu você. Não desista do chamado. Que Deus te abençoe. Obrigado, Deus te abençoe.